Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina de Legislação Empresarial e Tributária, né? Na aula passada, nós estudamos um pouco sobre o que era o direito em si. A gente viu um pouco, teve a ideia discutiu, né, por que o direito é tão importante na sociedade. E nós vimos que todo direito ele tem uma fonte, né? E a gente teve uma ideia, né, de quais seriam essas fontes do direito. Hoje a gente vai compreender melhor como é que isso funciona, né? De onde vêm essas fontes do direito, que na realidade são as leis, né? Então a gente vai entender um pouco mais do que é fonte das fontes formais do direito, a gente vai entender melhor o que é uma lei em si, como essas leis, quais são os tipos de leis, né? A gente vai entender quais são os tipos de leis. Vamos entender também como essas leis são formadas, né? Como é que elas são formadas, como é que elas entram em vigor, e a gente vai entender todo esse processo, né? Na aula passada a gente discutiu, né, que o direito em si, e as leis, elas são formadas através da política, né? Através do poder legislativo. Ele é o poder que emana do povo e, portanto, é o poder que detém, né, prerrogativa de criar as leis, né? De criar as leis. O poder legislativo ele cria as leis, o poder executivo ele executa o que está escrito nas leis, e o poder judiciário ele julga, né? Julga e esclarece os conflitos de acordo com o que está posto nas leis. Então, o conceito, né? Fonte, na concepção mais antiga e ainda em vigor, é o lugar onde nasce, né? Provém, brota, né? Vem lá daquela ideia de fonte de água, né? As fontes das águas. Então, o direito, a principal fonte do direito são as leis, tá certo? São as leis. Se não tiver uma lei, uma regra, né? Lembra lá na aula passada que eu falei para vocês do artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal de 1988. Lembra o que diz esse artigo 5º, inciso 2º? Ele diz o seguinte, que ninguém será obrigado de fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei, tá certo? Então, esse é o princípio da legalidade. Eu tenho que ter uma lei que me obrigue a fazer tal coisa ou que não deixe eu fazer tal coisa, tá certo? Então, a lei é uma regra, né, que é imposta. Eu não tenho a faculdade, né? Eu não tenho essa prerrogativa de escolher se eu vou obedecer ou não àquela lei. Não tenho essa escolha. Eu sou obrigado a cumprir aquela lei, porque se eu não cumprir, eu vou ter obrigatoriamente eu vou ter uma punição, né? Muitas vezes pode ser prisão, pode ser uma multa, né? Eu vou ter uma punição caso eu desobedeça, né, aquela legislação, né, o que está posto naquela regra. E aí, nós temos a classificação das fontes do direito. Então, a gente tem as fontes de produção, matérias ou substâncias, que são os fatores sociais que solicitam, né, a edição daquele direito, né? E nós temos as principais, que são as formais, né? Que são a maneira pela qual o direito, né, se exterioriza e se objetiva. Exemplo, né, que são as fontes principais. A lei em si, né, as leis em si, os costumes, a doutrina e a jurisprudência. Depois a gente vai entender melhor o que compõe cada coisa, né? Mas só para vocês terem uma ideia. As leis, né, você já tem uma ideia, né? Uma regra, né? Uma lei é um disciplinamento sobre algo. Então, nessa lei vai dizer, né, bem direitinho, né, o que deve se fazer.
Um costume, na maioria das vezes a gente não tem uma lei, mas pode ser um costume. Por exemplo, a gente tem o costume, por exemplo, de ir para a praia de biquíni, ou, né, as meninas, né, de biquíni, os homens de sunga. Não existe uma lei para ir para a praia daquela forma, né, aqui no Brasil. Né, é um costume que se tem. Se, por exemplo, você fosse em outro país, como, por exemplo, o Marrocos, né, lá também tem praias, e se você fosse, né, de biquíni lá para o Marrocos, provavelmente você seria preso, porque lá existem leis, né, de vestimentas, e provavelmente você seria preso por apenas, né, ir com roupa de baixo para a praia, né, e se mostrar na frente de outras pessoas daquela forma. Então, assim, as leis, elas mudam de país para país, assim como os costumes, né? Aí nós temos também a questão da doutrina e da jurisprudência. O que é a doutrina? A doutrina é nada mais, nada menos do que os escritos, né? O que os autores formais de direito falam sobre aquilo. Por exemplo, quando a gente estiver estudando direito tributário, muito do direito tributário, a gente estuda muito do que está posto na doutrina. Tem um autor muito conhecido, quando a gente fala de direito tributário, que é o Hugo de Brito Machado. Vocês podem até pesquisar ele depois, tá certo? Ele é cearense, ele se formou pela UFC e ele é um dos principais autores de direito tributário no Brasil, o de Brito Machado. Vocês podem até pesquisar depois. Então, a doutrina são as pessoas, né, estudiosas do direito, que escrevem livros, né, e eles disciplinam, né, falam, estudam, né, como é que ocorre o direito em outros países, né, estudam a história em si. Então, as leis, muitas vezes, quando elas são criadas, elas observam o que é posto na doutrina, tá certo? O que é posto na doutrina, né, na questão escrita, né, o que se tem escrito daquilo, né, pelos estudiosos. E a jurisprudência? O que é a jurisprudência, Pedro? A jurisprudência nada mais é do que um entendimento dos juízes sobre uma determinada questão. Então, nem sempre nós temos leis para certas coisas. Por exemplo, aqui no Brasil, durante muito tempo, até hoje, por exemplo, no Brasil, a gente não tem a legalização, por exemplo, leis que falam sobre a questão do aborto, né? Aí até agora no Brasil é proibida a questão do aborto, né? Mas já tem alguns entendimentos de alguns juízes, né, que a lei, né, permite, né, tem uma legislação que permite algumas exceções do aborto, no caso, por exemplo, do aborto de mulheres que sofreram violência sexual. Então, por exemplo, a mulher pode abortar caso ela sofra uma violência sexual e daquele estupro, né, venha gerar um bebê. Então, ela pode abortar aquele feto, né? Mas já tem os juízes que já pensam de outra forma. Então, assim, dependendo, é igual aquela cabeça, né? Cada juiz uma sentença, né? Então, dependendo do que um juiz pensa, outro juiz pode pegar uma decisão que um juiz já proferiu sobre algo e utilizar aquela sentença dada por um juiz anterior como jurisprudência. Um juiz tal já julgou uma ação e essa ação ele julgou tal, daquela forma. Então, posso utilizar aquela decisão daquele juiz para embasar essa decisão que está ocorrendo agora. Isso é o que se chama jurisprudência. Aí nós temos os chamados as súmulas do STF. Eu falei um pouco para vocês na aula passada sobre o STF, né, que é o poder máximo, né, do judiciário do Brasil.
O judiciário, o STF, ele costuma editar súmulas. O que são súmulas? É como se fosse um entendimento, uma lei. Quando não existe uma lei criada pelo legislativo que vai disciplinar um aspecto, algo sobre a sociedade, né? Então, o STF, né, cria uma súmula sobre aquilo. Então, até quando não tiver uma lei que vá disciplinar aquilo, se considera as súmulas do STF para aquela questão, tá certo? Então, é o que a gente fala sobre jurisprudência. Então, quais são as principais fontes do direito? A Constituição Federal, né, que é a principal lei, a maior lei de todas, as outras leis, os decretos, os atos do Poder Executivo, os contratos, as convenções e acordos coletivos, entre outros, né? E aqui a gente vai ver cada uma dessas fontes. Então, pessoal, vamos aqui. Então, quais são as principais leis, né? Quais são as principais fontes do direito? A principal lei, né, a maior de todas, é a nossa Constituição Federal, tá certo? Ela é considerada a lei magna de um estado, seja de qualquer país, é a chamada Constituição. Ela representa a sustentação de todo ordenamento jurídico de um país, né? O nosso país ele já teve algumas constituições, né? E a mais recente é a Constituição Federal de 1988, né? Vocês podem até pesquisar aí, né, como exercício, quais foram, né, as constituições que já existiram, né, antes da Constituição Federal de 1988. Então, ela é a maior lei do país. E nenhuma outra lei pode ir contra a Constituição. Todas as leis, elas, né, têm que ser embasadas na Constituição. E nenhuma lei pode dizer uma coisa contrária ao que foi posto na Constituição, tá certo? Ela é a lei magna, é a maior lei de um país. Aí nós temos os decretos. Os decretos, eles podem ser emitidos tanto pelo Poder Executivo, como também pelo Poder Legislativo. O decreto-lei é a fonte do direito emanado pelo Poder Executivo, né? Seja ele presidente da República, seja o governador, seja o prefeito, né, daquela cidade. Então, ele quer disciplinar algo, ele pode, né, fazer um decreto, né, para disciplinar certa coisa, certa necessidade. E para que serve esse decreto? O decreto ele serve para dar imediata efetividade da organização político-administrativa, né? Então, por exemplo, a gente teve ano passado, né, o início da pandemia. Então, vários, né, governadores do país inteiro, e inclusive prefeitos, né, fizeram decretos fechando, né, comércio, inclusive disciplinando, que as aulas, né, deveriam ser suspensas. Então, quando você precisa de uma lei que seja aconteça de forma imediata, você lança um decreto, tá certo? E os decretos eles podem, né, podem ser derrubados, né, pelo poder legislativo. Quando um decreto ele é feito pelo poder executivo, ele pode ser derrubado, né, pelo poder legislativo. Porque lembra, quem é o poder responsável por fazer as leis, né? O poder legislativo. Então, se o presidente, o governador ou o prefeito fizer um decreto e o poder legislativo não concordar com aquele decreto, o poder legislativo pode muito bem derrubar aquele decreto, tá certo? Então, quando se fala de lei, o poder que tem, o poder de fazer as leis é o poder legislativo, é ele que manda, tá certo? No final das contas, é ele que manda. Então, o decreto legislativo é uma resolução, tá certo, do Congresso Nacional que independe da sanção do chefe do executivo e destina-se a regular uma matéria que tem efeito externo, tá certo? Geralmente é algo que vai disciplinar algo de outro, uma relação com outro país, né?
Então, geralmente se faz decretos legislativos para isso. E não precisa dar. A gente vai já entender como é que funcionam as leis, né? Toda lei tem que passar por uma sanção do chefe executivo. No caso dos decretos legislativos, não precisa dessa sanção, tá certo? A gente vai já ver sobre isso. Nós temos os atos do Poder Executivo, né? A questão do decreto-lei, né? Tanto o decreto-lei, que contempla as leis, regulamentando sua execução. O Poder Executivo pode ainda editar medidas provisórias, tá certo? Essas medidas provisórias, como o nome já diz, né? Medida provisória é uma lei provisória, que ela tem força de lei no período de 60 dias. E aí, essas medidas provisórias, o que acontece? Ela, por exemplo, o presidente pode emitir uma medida provisória que obriga, ou, por exemplo, o prefeito daqui, vamos dizer que a prefeita daqui do ICOL edita uma medida provisória obrigando a todo mundo a usar capacete na cidade de ICOL, né? Tanto na via urbana como via rural. Então, essa medida, ela entra em vigor imediato, né? Logo quando ela é lançada, e ela tem 60 dias para ser votada pelo Poder Legislativo. E aí, o Poder Legislativo, no caso aqui da cidade de Icó, a Câmara de Vereadores, vai votar essa medida provisória. Se a Câmara de Vereadores for contrária a essa medida provisória, ela derruba, tá certo? Então, ela tem 60 dias. E tem outra coisa, se ela não for votada nesses 60 dias, ela perde o vigor. Então, se ela não for votada pelo Poder Legislativo para ou aprovar ou desaprovar aquela medida provisória, ela perde o valor depois daqueles 60 dias. Tá certo? Outros atos do Poder Legislativo que não tem, como é que eu posso dizer, não tem o poder de uma lei, mas que também são atos do Poder Executivo, são as portarias que vão disciplinar algo, ordens de serviço, né, que vai determinar o início de uma obra, de um serviço e tal, instruções normativas sobre um determinado assunto, circulares, né, que visam esclarecer as leis e a sua interpretação. Aí nós temos os contratos, né, os contratos que a gente vai ver depois um pouco mais sobre os contratos, né, quando a gente estiver estudando a questão do direito empresarial. São leis, né, entre partes, fixando regras de conduta e até multas pelo inadimplemento, né, de certa cláusula. Então, os contratos, né, é uma lei, né, que fixada entre duas partes, essas duas partes pode ser o Estado e uma empresa privada, pode ser entre duas pessoas, né, um exemplo de contrato de aluguel, né, entre o locatário, aquela pessoa, né, e a pessoa que está alugando, né, aquele imóvel. Então, é um contrato, né, que vai regir a questão do aluguel, dos valores e tal, o prazo. Então, é como se fosse a lei, né, fixada daquela locação e tal. Então, são, portanto, fontes de direito, né, como ocorre o contrato de trabalho ou qualquer outro tipo de contrato. As leis, né, em sentido formal, são as normas emanadas do Estado e têm caráter imperativo, né? Quando a gente fala de caráter imperativo, eu não tenho escolha, certo? Você não tem escolha. O que está posto na lei, você tem que cumprir. Não tem essa escolha. Então, segundo Silva, elas são, sem dúvida, as principais fontes do direito e evidenciam-se, né, as emendas da Constituição, que a gente vai já ver daqui a pouco. Emendas da Constituição, leis... Aqui são os tipos das leis, né? A Constituição, as emendas à Constituição, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, que eu já falei um pouco, né? Os decretos legislativos, as resoluções. Agora a gente vai ver cada tipo dessas leis. Então, as leis ordinárias. As leis ordinárias são as leis típicas, ou as mais comuns.
aprovadas pela maioria dos parlamentares na Câmara dos Deputados e do Senado Federal, presentes durante uma votação. Essa lei ordinária, ela deve ser aprovada por maioria simples do Congresso Nacional, Câmara ou Senado, e, se for aceita, sancionada pelo presidente da República. O que pode ser uma lei ordinária? Por exemplo, o auxílio emergencial, que está sendo posto em votação, né, agora pela Câmara dos Deputados. É uma lei simples, tá certo? Eu tendo a maioria simples dos parlamentares, essa lei pode ser aprovada, tá certo? Então, precisa de maioria simples e ela, né, se aceita, ela pode... A gente vai já falar sobre essa questão da aprovação da lei, tá certo? Mas aí ela é aprovada por maioria simples, né, e se aceita pelo presidente da República, né? Se ela for sancionada, ela entra em vigor. Nós temos as leis complementares. E aí, como a própria palavra diz, complementar, ela vem complementar a outra lei. E qual outra lei é? A Constituição Federal. Então, as leis complementares, elas vêm justamente complementar a Constituição Federal, tá certo? Então, elas devem ser adotadas para regulamentar assuntos específicos quando expressamente determinados na Constituição Federal. Um exemplo de uma lei complementar que a gente vai estudar muito nessa disciplina é o CTN. O que é CTN, Pedro? Código Tributário Nacional. Então, lá na Constituição diz que o ordenamento, né, tributário do país vai ser disciplinada por lei complementar. Essa lei complementar é o Código Tributário Nacional. Nele está toda, né, o ordenamento jurídico necessário que vai normatizar a questão dos tributos, né, no país. Outro exemplo de lei complementar, a LDB. O que é a LDB? A Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Ela disciplina como ocorre toda a questão da educação no país, tá certo? Ela exige a maioria absoluta dos deputados e senadores. O que é a maioria absoluta? São 2/3, né? 2/3, tanto dos deputados como dos senadores, para que essa lei complementar seja aprovada, tá certo? E após ser aprovada, né, ela é sancionada pelo presidente da República. Que aí tem como exemplo também a lei da ficha limpa, também é uma lei complementar, mas aqui eu falei de algumas, né? O Código Tributário Nacional, a LDB, todas elas são leis complementares, visam complementar a Constituição Federal. As leis delegadas. Essas leis, elas são editadas pelo presidente da República, nos limites da autorização conferida pelo Congresso Nacional. Essas leis delegadas, elas não têm sido utilizadas na atualidade, justamente porque ela precisa de uma autorização expressa conferida pelo Congresso Nacional. Então, na maioria das vezes, quando o presidente da República precisa fazer uma lei para disciplinar algo, geralmente, ou ele usa um decreto, ou ele utiliza uma medida provisória. Então, essas leis delegadas, elas são pouco utilizadas, tá certo? Justamente porque ela precisa da autorização do Congresso Nacional, né, por resolução para ela ser editada. E aí, nós ainda temos a questão da emenda, né, à Constituição Federal. A Constituição Federal, ela não é completa, tá certo? Então, o que acontece? Pode existir a questão de emendas, né? Então, quando para algo que ficou faltando na Constituição, então eu faço uma emenda à Constituição. É uma espécie normativa que altera, né, a Constituição Federal. Ela cria novas regras ou revoga as existentes. Deve ser aprovada, né, pelo Congresso Nacional de forma, né, de maioria absoluta. Ou seja, você tem que ter 2/3, né, do Congresso Nacional para que você altere, né, para que você aprove uma emenda à Constituição. Tá certo?
Então, você quer modificar algo que está posto ou acrescentar algo que está na Constituição Federal. Você faz uma emenda à Constituição. A medida provisória eu já falei, né? Que são atos normativos criados, né? Pelo Poder Executivo, sem autorização do Poder Legislativo, pode ser editado pelo Presidente da República e urgência e deve ser aprovado pelo Congresso Nacional no prazo de 120 dias após a sua criação, tá certo? O prazo, né, mínimo que eles têm, né, é 60 dias e o máximo é 120 dias. Então, o Congresso tem até 6 meses após a criação, né, daquela medida provisória para votar. Como eu falei para vocês, é uma medida provisória, é algo provisório, né, uma lei provisória. Se o Congresso Nacional não votar em até 120 dias, o que acontece? Aquela lei perde o seu efeito, tá certo? E aí pode ocorrer também que, se o Congresso votar pela não aceitação daquela medida provisória, ela cai, tá certo? O bom da medida provisória é que ela entra em vigor de forma imediata. Na medida que ela é editada, né, pelo presidente da República, ela entra em urgência e a partir que ela entra publicada, ela já passa a valer. Mas aí tem um prazo de 160 dias. Se o Congresso não votar ou não aprovar, aquela medida é derrubada. Tá certo? O decreto legislativo é o ato normativo emitido pelo Congresso Nacional e não está sujeito à sanção do presidente da República, né? Vai regulamentar assuntos, né, do artigo 49, né, da Constituição Federal. Depois vocês dão uma lida, né, pega a Constituição e dão uma lida do que disciplina, né, esse artigo 49 da Constituição Federal. E aí nós temos o processo, né, de formação da lei, né? A gente já viu, né, na aula passada, antes da gente falar desse processo, mas é bom que a gente relembre um pouco do que realmente é uma lei. Qual o conceito de lei, né? A lei, né, é uma ordenação ou uma prescrição da razão ao bem comum, promulgada por aquele que tem ao seu cargo o cuidado da comunidade, né? Quem escreveu isso foi São Jomas. Então, a lei nada mais é do que uma prescrição da razão, né, a vontade daqueles entes, né, que são legalmente, né, legitimamente, né, escolhidos pelos seus pares, pela comunidade, através de um processo, né, democrático. Então, a lei é o pensamento jurídico deliberado e consciente expresso por órgãos adequados, o pronunciamento solene do direito à expressão racional do mesmo. Né? O Del Vecchio vai dizer isso. E aí, como é que é formada a lei? Antes de tudo, para que a lei seja aprovada, né, ela começa com um projeto de lei. Né? O processo da elaboração das leis é a série de atos que devem ser praticados por determinados órgãos para criar uma norma jurídica. Trata-se do procedimento específico pelo qual deve-se passar um projeto de lei para se tornar lei. Está previsto no artigo 59 e seguintes da Constituição Federal de 88. E aí, como é que funciona, né, o processo de formação de lei? Primeiro, começa com justamente o projeto de lei, né, a iniciativa. Esse projeto de lei pode ser tanto de iniciativa da sociedade, pode ser iniciativa do presidente do executivo, né, do presidente da república, do governador, do prefeito e tal, ou também de um representante legislativo, um senador, um deputado, enfim, surge de uma iniciativa, né, de uma demanda da sociedade. E aí, esse projeto de lei ele vai ser votado pelo Poder Legislativo. E aí, essa aprovação, a gente vai já falar, que a gente vai já ver que essa aprovação, ela depende de um número mínimo de votos. E esse número mínimo de votos vai depender de que lei se trata.
esse projeto de lei se trata sobre o quê? Se trata de uma emenda à Constituição, que vai precisar de 2/3 para aprovação, se trata de uma lei complementar, que também precisa de 2/3, maioria absoluta, ou é uma lei simples, uma lei ordinária, é um decreto, como que tipo de lei é, entendeu? Então vai ter um número mínimo necessário para essa aprovação. Depois que e quando se fala de leis, por exemplo, emendas à Constituição, ou então leis que passam pelo Congresso Nacional, o nosso Congresso Nacional ele é bicamaral. O que é isso, Pedro? Quer dizer que ele tem duas câmaras. Nós temos a Câmara dos Deputados e nós temos o Senado Federal. Aí como é que acontece? Se a lei for de iniciativa de um deputado, por exemplo, ele é votado primeiro na Câmara e depois que é aprovado ou rejeitado, né? Depois que ele é aprovado na Câmara, ele vai para o Senado. Aí vamos dizer que ele é aprovado na Câmara e não é aprovado no Senado. Nada feito, tem que ser aprovado pelos dois. O projeto de lei tem que passar pela Câmara e pelo Senado. Aí vamos dizer que esse projeto de lei foi de iniciativa do Senado. Então, ele é primeiro votado no Senado e depois vai para a Câmara. Vamos dizer que o Senado aprovou e a Câmara não aprovou. Nada feito. Tem que ser aprovado pelos dois, senão aquela lei não vinga, tá certo? Então, o nosso Congresso Nacional ele é bicamaral, ele é formado pela Câmara dos Deputados e Senado, e a votação acontece nas duas casas. Pode ser que aconteça primeiro na Câmara e depois vá para o Senado, e pode ser que aconteça o contrário. Pode ser que comece no Senado e depois vá para a Câmara. Vai depender da lei, vai depender da iniciativa, de onde partiu aquela lei, tá certo? Mas sempre vai passar pelas duas casas. E aí, depois que essa lei aprovada, ela vai para a sanção ou veto do chefe do Executivo. Quais são os chefes do Executivo? Na questão da União, é o presidente da República, no caso dos estados, são os governadores, no caso das cidades, são prefeitos. O que é sanção? Sanção é aprovação. Então, vamos dizer que o presidente foi aprovada uma lei, né? E o presidente da República concorda totalmente com a lei. Ele pode sancionar aquela lei. Sancionar quer dizer aprovar aquela lei. Como também ele pode vetar. Vamos dizer que o Congresso Nacional fez uma lei e ele não concorda com aquela lei. Ele pode vetar. Ele pode tanto vetar a lei por completo, como também pode vetar trechos específicos daquela lei. Tá certo? E aí, o que acontece? Se acontecer algum veto do chefe do Executivo, seja um veto parcial daquela lei, ou seja, algum trecho daquela lei, algum artigo, algum inciso, se o chefe do Executivo vetar alguma coisa daquela lei ou vetar a lei completa, vocês lembram que quem dá a última palavra sempre em lei não é o chefe do Executivo, é o Legislativo. Então, se a lei não for sancionada, se acontecer algum veto, esses vetos voltam depois para o Poder Legislativo. Aí o Poder Legislativo, no caso, vamos dizer que a União, vamos dizer que o presidente da República tenha vetado alguma coisa da lei. Aqueles vetos voltam depois para o Congresso Nacional. E a Câmara e o Senado juntos, eles podem derrubar aquele veto do presidente da República. Então, a última palavra sempre é dada pelo Poder Legislativo. Depois que a lei é sancionada, no caso, ou então, se acontecer o veto vai ser julgado depois, vai acontecer a promulgação daquela lei, e a sua respectiva publicação. O que é a promulgação? É quando você, vai realmente escrever, realmente aquela lei é promulgada e divulgada. Ou seja, a lei em si, ela vai entrar em vigor depois da sua promulgação, ou seja, divulgação, divulgação. E a lei ela tem que ser divulgada, ou seja, publicada,
em uma imprensa oficial. Essa imprensa oficial são os diários oficiais. A gente tem, depois eu vou mostrar no aula para vocês, o Diário Oficial da União, o Diário Oficial do Estado. Cada estado tem seu diário oficial, o município também, cada município tem seu diário oficial. Então, todas as leis, independente se for uma lei da União, aquela lei obrigatoriamente, e todos os atos, todas as leis têm que ser obrigatoriamente publicadas em diário oficial. Se for uma lei da União, vai ser publicado no Diário Oficial da União. Se for uma lei estadual, vai ser publicado no Diário Oficial daquele estado. E se for uma lei municipal, vai ser publicada naquele diário oficial do município. Então, todas as leis, elas são obrigatoriamente publicadas em diários oficiais. Tá certo? E aqui, né, cada um, né, as fases, né, explicando passo a passo, né, a iniciativa, né, a faculdade de propor o projeto de lei, né, de forma geral, a iniciativa compete aos membros do Poder Legislativo e ao chefe do Poder Executivo, né. A iniciativa popular trata-se da apresentação do projeto de lei, né, por no mínimo 1% do eleitorado, né, nacional. Então, se for uma lei de iniciativa popular, tem que ter pelo menos, no mínimo, 1% do eleitorado nacional para aquela iniciativa popular, né, vingar. A lei da ficha limpa, ela é uma lei, né, que nasceu da iniciativa popular, né, distribuída em pelo menos 5 estados, né, em cada um deles, por 0,3% dos eleitores, né, que subscreveu o projeto. Aí a aprovação, né, como eu falei para vocês, depois de apresentado o projeto de lei, este passará pelo crivo, né, das comissões técnicas que analisarão o seu conteúdo e emitirão parecer sobre a sua viabilidade. A Comissão de Constituição e Justiça, né, existem comissões, né, dentro do Congresso Nacional, entre elas Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Ética, Comissão de Educação, etc. Essas comissões, elas vão analisar a lei, né, e o projeto passa pela fase de estudo, deliberação na norma jurídica, né, para ver se não está indo contra a Constituição ou contra outra lei, por meio também de debates entre os senadores, né, entre os deputados, né, emendas e discussões de representação do povo, visando transformar o projeto proposto em uma regra obrigatória. A aprovação, né, pode se dar tanto pela maioria absoluta, maioria relativa ou maioria, né, 3/5, 2/3, vai depender do tipo de lei. E aí, os critérios para a aprovação de um projeto de lei. Pode ser pelos esses três, né? Como eu falei para vocês, pode ser por essas 3 regras. Pela maioria absoluta, que vai ser, no caso, aqui é 2/3, tá certo? Aqui ficou errado. É 2/3. 2/3, né, dos deputados existentes, né, mais um. Maioria relativa, que é metade dos presentes mais um, e a maioria absoluta, a maioria, né, que é 3/5 daquele. E aí, o trâmite da aprovação dos projetos de lei, né, no âmbito federal, ele acontece da seguinte forma. A sanção ao veto, né, que eu falei para vocês, que é o ato do Poder Executivo, né, ele pode ser tanto aprovado como vetado. Então, o chefe do Executivo declara. Quando ocorre a sanção, ela pode ser dada de maneira expressa, né? O chefe do Executivo declara seu assentamento, ou seja, ele concorda totalmente com aquela lei, então ele vai sancionar. Ele pode tácito, né, de forma tácita, ou seja, o chefe do Executivo deixa de transcorrer o prazo de 15 dias para o seu veto, sem se opor ao projeto, pelo que fica aprovado. E aí, o que acontece? Quando a lei é aprovada pelo Congresso Nacional, o chefe do Executivo, ele tem 15 dias. Ele tem 15 dias, depois que ela é aprovada, para sancionar ou vetar. Se nesses 15 dias que a lei for aprovada, o presidente não falar nada, nem vetar e nem aprovar, ela é sancionada tacitamente, ou seja, ele não se opôs, não vetou, então, obrigatoriamente, ele é sancionado. O que acontece?
né? Vocês podem até pensar, Pedro, vamos dizer que o Congresso aprove uma lei e o presidente se faça de desentendido, não queira aprovar aquela lei nem queira vetar. Como eu falei para vocês, a vontade maior, a última palavra quem dá quando se fala de lei é o poder legislativo. Então, quando o poder legislativo aprova uma lei, o chefe do executivo tem 15 dias ou para sancionar ou para vetar. Se ele não vetar nada ou não disser nada, a lei é aprovada tacitamente, ou seja, de forma, como é que eu posso dizer? De forma compulsória, né? De forma automática, depois de 15 dias. Tá certo? Se o presidente não disser nada, ele pode ser aprovado depois de 15 dias. E a lei também pode ser vetada, tá certo? E ele, quando o veto acontece, a oposição do Poder Executivo, né, ele pode ser o veto total daquela lei, ele pode não concordar, recusar aquela lei de forma completa ou parcial. E pode vetar só um trecho daquela lei. E aí, como eu falei, esses vetos, eles retornam para o Congresso Nacional para que seja analisado. E o Congresso pode tanto concordar com os vetos, como também derrubar. Tá certo? Então, a última palavra sempre vai ser do Congresso Nacional. Após isso, ocorre a promulgação, que constitui na declaração do chefe do Executivo de que a lei foi incorporada ao direito positivo do país. Ele autentica a lei, atestando a sua existência. E após a promulgação, ocorre a publicação, que é o meio de tornar a lei conhecida. Dá-se por meio de órgão oficial, como eu falei para vocês, os diários oficiais. Mas onde não existir, será feita pelo jornal local. Tem cidades que talvez não tenha diário oficial, mas aquele município é obrigado a publicar aquela lei em um jornal local, se existir, né? Seja ele na internet ou físico, mas tem que divulgar. Aí, o que acontece? Depois que a lei na lei, na maioria das vezes, quando a lei é publicada, na própria lei vem dizendo, essa lei entra 30 dias depois da sua publicação, 60 dias depois da sua publicação, 1 ano depois da publicação. Pode ser que a lei não venha dizendo qual o prazo que ela se torna, pode ser que essa lei não diga, né, quando é que ela vai realmente entrar em execução. Então, quando isso acontece, a gente entra num período chamado vocatio legis. Esse período ele acontece entre a data de publicação da lei e a data que essa lei realmente entra em vigor, para que seja conhecida e aplicada pelos destinatários. A lei é publicada. Quando é que se na lei não vier dizendo especificamente quando é que ela entra em vigor, essa lei, por exemplo, a lei, ela vem dizendo lá no corpo, essa lei entra em vigor 60 dias depois de sua publicação. Se não vier esse texto dizendo quando é que ela entra em vigor, se aplica o pressuposto do vocatio legis. O que é isso? Tá certo? É o período entre a data da publicação e a sua entrada em vigor para que seja conhecido e aplicado aos seus destinatários. O dia da publicação da lei nem sempre coincide com o início de sua vigência. Caso não seja indicado o início da vigência, o período de vocatio legis será de 45 dias, tá certo? Então, exemplos. Se na lei não vier assim, a lei pode vir assim, o último artigo da lei, vem dizendo, essa lei terá vigor na sua data de publicação. Então, na data que ela foi publicada, ela já entra em vigor. Ou pode vir assim, esta lei entrará em vigor 60 dias após essa data de publicação. Se na lei não tiver nenhum artigo que diga quando é que ela entra em vigor, se aplica o ordenamento jurídico do vocatio legis, que diz que 45 dias depois da publicação da lei, aquela lei vai entrar em vigor.
tá certo? Então, se na lei não vier dizendo a data expressa, se aplica o ordenamento jurídico do vocatio legis, que diz que entra em vigor depois de 45 dias. E aí, todas as leis, elas seguem o princípio da obrigatoriedade. A partir do momento em que uma lei passa a vigor, né, em que uma lei entra em vigor, tem-se o início da sua obrigatoriedade, ou seja, a presunção legal de que todas a conheçam. Ah, Pedro, fizeram uma lei, mas eu não conheço. Mas você tem obrigatoriedade de conhecer, porque a lei ela foi publicada, ela foi publicizada em diário oficial. Então, você tem por obrigação conhecer. Mesmo que você não lê diário oficial, mas você tem por obrigação conhecer e tem por obrigação cumprir, tá certo? Então, a presunção legal de que você conhece aquela lei, ou seja, é inaceitável a desculpa de alguém alegar que a deixou de cumprir porque você desconhecia aquela lei. Ah, eu não cumpri tal lei porque eu desconhecia, não sabia. Não existe isso. Você é obrigado. Existiu a lei existiu, a lei foi publicada, a lei entrou em vigor, então você é obrigado a cumprir. Que você tenha tomado conhecimento ou não daquela lei, ela existe, você tem que cumprir. E aí, né, o artigo 3º da lei, né, da Constituição, diz o seguinte: ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não conhece. Então, é aquilo. Ninguém pode dizer que não vai cumprir uma lei porque não conhece ela. Não existe isso em direito, tá certo? Aí nós temos a hierarquia das leis. O que é essa hierarquia? As leis, elas avaliam de importância conforme a natureza da matéria que tratam. Há uma ordem preferencial de importância de tal forma que o comando de uma lei não pode ser recusado por outra lei de hierarquia inferior. Esta hierarquia no Brasil é a seguinte: o que é isso? Uma lei ela não pode ir contra a uma lei de hierarquia superior. Ou seja, qual é a hierarquia? A Constituição Federal e suas emendas, elas são as leis maiores, tá certo? Depois vem as leis complementares à Constituição Federal. Depois vem as leis federais, ordinárias, delegadas, medidas provisórias e decretos legislativos. Depois vem as constituições estaduais e suas emendas. Depois vem as leis complementares às constituições estaduais. Depois vem as leis estaduais, ordinárias, decretos legislativos. Depois vem as leis orgânicas municipais, né? E depois vem as leis municipais, ordinárias e decretos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula, né? Ficou um pouquinho extensa, mas eu acredito que deu para repassar. Se ficou alguma dúvida entre os conceitos, alguma coisa que eu não falei, ou alguma coisa que eu falei que vocês não entenderam nessa aula, passem suas dúvidas para mim, né? É ruim essas aulas gravadas que não tem como a gente debater, não tem como a gente discutir. Mas qualquer dúvida que vocês tenham nos conceitos, podem repassar para mim. E eu vou passar um pequeno exercício, né? De acordo com esses conteúdos. E qualquer dúvida que vocês tiverem nesse exercício, vocês podem me perguntar. Então é isso. Um abraço e até a próxima aula.